Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Press Podcast, aqui na Rádio Pérola da Serra, 87,5 FM e também no YouTube, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Quem apresenta o programa é Paulo Arthur e do meu lado, novamente, Lair Moura. Boa tarde, Lair. Oi, boa tarde. Boa tarde, Viana, nosso companheiro das terças-feiras. Hoje nós temos o Marcos também, né, ajudando aqui na mesa. E temos duas convidadas. E boa tarde a você que está nos seguindo. Hoje a gente tem um assunto muito importante que eu peço atenção, né, de quem está nos seguindo, que é uma coisa assim incrível, né? E acontece mais do que a gente pensa. Então, hoje nós trouxemos aqui a psicóloga, duas psicólogas, né? Elas vão se apresentar. Eu sou a Adriana, eu sou psicóloga, especializada em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. Eu atuo na APRAESP com avaliação neuropsicológica, com atendimento psicológico de grupos de pessoas que fazem tratamento para reabilitação na associação e também tratamento psicológico individual. Tem também a Gilmara, né, psicóloga também. Boa tarde a todos. Eu sou Gilmara, psicóloga. Eu também sou especializada em neuropsicologia, psicopedagogia, terapia cognitivo-comportamental e atuo na APRAESP no atendimento às famílias, atuo também na reabilitação física, no atendimento aos pacientes da reabilitação física, atuo também com os alunos da escola e estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. Na APRAESP há quantos anos, Gilmara? Na APRAESP há 31 anos. 31 anos, é pouquinho, 31 né? anos, pouca coisa. Então, hoje nós estamos no mês de setembro e aí o pessoal que assiste a televisão vê lá o político com um lacinho amarelo, né? Não só no Brasil, mas quando você dos Estados Unidos e outros países, todos, né, tem um lacinho amarelo no mês de setembro, que seria o Setembro Amarelo. E, especificamente, a APRAESP, ela faz um trabalho bem direcionado para as pessoas sequeladas, né, Gilmara e Adriana, um trabalho para as pessoas, a parte psicológica, né, para reforçar. E aí vamos começar com a Adriana, Paulo, né? Vamos, vai lá, vamos lá. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, ele é um mês estipulado pela OMS que visa falar sobre o suicídio, é um mês de conscientização contra o suicídio, né? Porque hoje falar de suicídio existem muitos tabus, as pessoas acreditam que falar sobre suicídio, na verdade, instiga as pessoas a praticarem o ato em si. E não, na verdade, falar sobre suicídio esclarece muitas coisas, abre portas para que os outros possam ajudar também a identificar os sinais e a impedir que algo pior aconteça, né? E como que surgiu a campanha do Setembro Amarelo, né? A campanha do Setembro Amarelo, ela surgiu lá em 1994 nos Estados Unidos, através da vida de um jovem que se chama Mike Amy. Ele tinha 17 anos quando ele tirou a própria vida dentro do próprio carro que ele mesmo tinha como um carro de estimação, que ele cuidou, que ele restaurou, e ele tirou a vida dentro desse carro, e o carro era a marca registrada dele, né? Então, não se sabe ainda o que aconteceu com ele antes disso. Era um carro amarelo, né? Um Maverick amarelo. Só se sabe que era um Mustang amarelo, né? E logo após esse acontecido, os amigos dele começaram a distribuir na vizinhança fitinhas amarelas com a intenção de fazer com que as pessoas buscassem ajuda psicológica sempre que se sentissem debilitadas mentalmente, sempre que tivesse alguma questão. Eles distribuíam as fitinhas amarelas para que as pessoas pudessem se conscientizar e solicitar ajuda quando não estivessem bem mentalmente, né? Então, a partir daí surgiu o movimento do Setembro Amarelo, que lá nos Estados Unidos, na verdade, se chamava Yellow Ribbon Program, né? Aqui no Brasil, ele foi trago em 2015, onde a partir do dia 10 de setembro foi estipulado, então, que no dia 10 de setembro seria o dia de conscientização contra o suicídio no Brasil. Mas aí fica o mês todo, né? Como Isso. Setembro Amarelo, e tem assim as palestras, né? Que inclusive na prece nós fazemos palestras e apelos, né, para a comunidade, para que ajudem as pessoas. Hoje a gente fala
não se sinta sozinho, né? Você precisa buscar uma ajuda. Então, ou o vizinho, ou a professora, e principalmente os jovens, né, ter mais confiança nos pais, né, que os pais conversem mais com seus filhos, né? Sim. E isso a Gilmara vai abordar também. Isso. Um dos mitos, né, que a Adriana começou a falar é que você não pode falar sobre suicídio, que você vai estar incentivando essa prática. E isso não é verdade. Você tem que falar sim, mas de forma responsável, né? Então você tem que saber como falar e saber como acolher também. E um outro mito também é: quem fala que vai cometer o suicídio não vai cometer, tá só ameaçando. E isso é um mito, porque se a pessoa fala, você tem que ter uma atenção redobrada, porque ela já tá te dando o maior sinal. Ela está te avisando: olha, eu estou pensando em fazer algo, né? E tem pessoas que não dão sinais, né? Então aí fica mais difícil você ajudar ainda, né? Então você tem que notar de outras maneiras. Mas se a pessoa te fala: olha, eu não estou bem, eu estou pensando em fazer alguma coisa contra a minha própria vida, você tem que sentar com essa pessoa, ver o que está acontecendo e oferecer ajuda. E se você não se sentir capaz de ajudar, encaminhe ela para um psicólogo, para um psiquiatra, para os centros de ajuda, porque é o que você pode fazer de melhor para ela. E um outro mito também é que se a pessoa fala que ela vai cometer alguma coisa, você não tem mais o que fazer por ela. Não, você tem sim. Ela falou... É uma forma dela falar assim: vem comigo, me ajuda. E você tem caminhos para mostrar para ela, né? E o Setembro Amarelo, ele é um mês de conscientização, mas nós temos o ano inteiro para fazer isso, né? A pessoa não vai esperar o setembro para mostrar, ela te mostra isso o ano inteiro, ela te mostra isso todos os dias. Então a importância da gente estar atento em quem mora com a gente, né? No nosso amigo de trabalho, né? Às vezes você trabalha com aquela pessoa todo dia e você conhece, você consegue notar: bom, faz dias que essa pessoa que é falante não tá falando tanto assim. Chega nela e pergunta: tá tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Né? Isso é uma forma de ajudar. Você não precisa ser especialista, né? Não precisa ser um psicólogo para oferecer apoio. A né? vida é um bem tão precioso, Exatamente. né? Nós temos que valorizar a nossa vida e ajudar as pessoas a valorizar dela também, né? Exatamente. E também não minimizar, que as pessoas falam: ela só está querendo chamar atenção, né? Só está querendo chamar atenção. Isso é uma bobagem, né? Ela sempre faz isso, é frescura. De forma alguma. Se ela está fazendo isso, é porque ela está precisando sim de atenção, mas não porque é frescura, porque ela está passando por um problema e precisa da nossa atenção. Vamos parar de falar que é bobagem, porque não é. Exatamente. E hoje tem muito caso de depressão também, né? Isso. Depressão é uma doença, né? E o governo tem que valorizar, né, os equipamentos de saúde que tratam a depressão. Sim. Na PS, por exemplo, nós temos as sequelados, né, de doenças raras também. Sim. Então, isso fragiliza muito o paciente. E lá nós temos alguns casos de mães de crianças com autismo que tentaram suicídio algumas vezes, né? Aí vem essa história que a Gilmara está falando: não, tá só... É um teatrinho, mas não é, gente, né? Ela não conseguiu aquela vez, mas tem que tomar cuidado para que ela não consiga na próxima, né? Sim. Então, o que tem que dar é uma retaguarda, né? Para que a pessoa valorize mais a vida dela, né? Exatamente. Gente, vamos entrar para o segundo bloco. Saúde mental e fatores de risco. Quais fatores de risco e sinais de alerta que a pessoa pode dar? Fatores de risco nós temos como... tudo começa, na verdade, com o início de ansiedade, né? A pessoa... Algumas coisas na vida começam a não funcionar bem como esperava, então a pessoa passa a ter momentos de ansiedade, crises de ansiedades que vão se agravando. A pessoa ela não busca ajuda e isso passa a se tornar, aos poucos, um quadro depressivo, né? Onde, como a Gil falou, a pessoa vai alterando o comportamento dela. Então, aquela pessoa que antes praticava esportes, ela saía para caminhar, saía com os amigos, né? Tinha uma vida socialmente normal aos olhos da sociedade.
ansiedade, geralmente ela para, né, de fazer as atividades que traziam conforto para ela, que traziam bem-estar para ela. E a gente sabe que, segundo a neurobiologia da depressão, tudo acontece aqui no cérebro. As pessoas acham que a depressão é frescura e que não é doença, né? Mas, na verdade, tudo acontece quando a pessoa ela deixa de fazer as atividades de bem-estar. Isso é biológico, isso é aqui no corpo. Nós paramos de produzir os neurotransmissores da felicidade, né? Que é quem? É a dopamina, é a noradrenalina e mais diversos neurotransmissores que são responsáveis por nos deixar bem. E como que a gente aumenta o nível desses neurotransmissores? Fazendo atividades de bem-estar. Por exemplo, a dopamina ela é o neurotransmissor da recompensa. Então, quando você vai na academia e você pratica uma atividade física, você recebe a dopamina, que é o que vai te deixar bem, vai te deixar entusiasmado, motivado, né? E por isso que no outro dia você quer ir. E quando a pessoa ela está em depressão, ela para de fazer as atividades que fazia com que ela produzisse os neurotransmissores da felicidade. E com isso, cada vez mais com essa produção mais baixa, ela vai entrando no quadro depressivo muito mais difícil de sair. E é aí que vem a necessidade do uso de medicamento, que na verdade o que são os medicamentos? Os medicamentos, eles são os neurotransmissores em formas de cápsula, né? Aquilo que a gente não pode produzir agora, porque uma pessoa em depressão, ela está praticamente inativa. Ela não sai para conversar com os amigos, ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer as coisas que antes dava bem-estar para ela. Então, a produção dos neurotransmissores está reduzida. Então, ela precisa de tomar uma medicação para que ela consiga, aos poucos, voltar a vida ao normal. E assim também ela precisa da terapia, para que um profissional consiga mostrar para ela qual é o passo a passo, vamos tentar enxergar juntos o que você precisa mudar para que em breve você não precise mais dessa medicação, porque a medicação ela também não é para sempre. Assim que o paciente ele volta à rotina dele de vida normal com a medicação e com a terapia, o normal é que aos poucos isso vá saindo, vá se retirando para que ele consiga levar a vida dele de forma sadia como era antigamente. Então, o principal fator aí de risco da depressão, do suicídio é a depressão, né? Tudo acontece lá atrás com algo que talvez não deu certo ou até mesmo com uma questão fisiológica do próprio corpo da pessoa, que a gente sabe que o suicídio ele também vem de geração a geração, né? E que a pessoa de repente cai e fica difícil sair. A dor é tão grande que ela acha que morrer ainda dói menos do que aquilo que ela está sentindo. E nós falamos, parece que são só os adultos que sentem isso, né? Eu queria que a Gilmara falasse um pouquinho dos jovens e até crianças ainda, né? Porque antes de 12 anos é criança ainda, né, Gilmara? Sim. E temos crianças, né, falando em suicídio. Isso é muito triste, gente, muito, muito triste. Fala um pouquinho para nós. Hoje em dia, né, as crianças elas têm um acesso muito grande, né, às redes sociais, até a rede social tem a parte boa e a parte ruim também, né? Então elas têm acesso a tudo e às vezes fica muito no quarto assistindo coisas que não são tão próprias para a idade. Então os pais têm que ficar atentos a tudo que eles estão vendo, a tudo que eles estão fazendo, para que isso não se torne algo prejudicial para eles, né? Então, assim, os pais observando o que os filhos fazem em casa e as escolas, como lá na Praesp a gente faz, ter uma rede de apoio, né? Então, todos os profissionais da escola, não só os psicólogos, a gente está lá para escutar os nossos adolescentes, né? As nossas crianças e adolescentes. Então, se eles estão sentindo alguma coisa diferente, se eles não estão bem, eles sabem que podem procurar ajuda. Então, eles falam, olha, eu posso conversar com a Gilmara ou eu posso conversar com você? E aí, dependendo do conteúdo que eles passam pra gente, a gente chama essa família e passa pra família. Olha, o seu filho me relatou isso, ele não tá muito bem. Se for necessário, a gente encaminha pro médico ou só orienta a família. Então, todos nós devemos ter olhares atentos às crianças e adolescentes para que não chegue ao ponto de pensar
num suicídio ou algo assim, né? Não desvalorizar, né? Qualquer relato da criança tem que ser escutado, né? Escutar é diferente de ouvir, né? Não pode só ouvir, tem que escutar, que você tá junto, né? Isso. Elaborar, né? Acolher, né? Isso. Na verdade é acolher. Você tem que ter uma escuta de acolhimento, porque aquilo que pra gente às vezes, mas isso não tem importância, para outra pessoa é muito importante e é aquilo que vai levar ela a de repente desenvolver uma depressão, que foi o que a Adriana falou. Às vezes é uma coisa que vem lá da infância, que ela carregou até a vida adulta, que alguém não escutou, né? Então esse Setembro Amarelo, ele fala muito da importância da fala. Fale, né? Fale o que você está sentindo, que isso que é o importante agora. E uma coisa muito importante, a Gil falou algo sobre o excesso de tela nas crianças, e uma coisa que tem disseminado muito na criação das crianças hoje em dia é que a internet tem deixado elas muito imediatistas, né? As crianças pensam que, assim como no celular eu posso ter tudo aqui agora, eu quero assistir um vídeo, eu coloco, eu tenho. Eu quero comprar alguma coisa, eu coloco, eu tenho. E ele acha que na vida aqui fora tudo tem que acontecer dessa forma. Eles não são frustrados, né? E quando acontece uma frustração, quando ele já é às vezes criança, ou quando já é um adolescente, ele não sabe lidar com isso, porque nunca foi frustrado na vida, né? Então isso também é um fator que tem influenciado bastante para o aumento do índice de suicídio, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. E essa frustração também, Adriana, às vezes antes de chegar nesse ponto que a gente está falando, né, do ápice do suicídio, tem acontecido muito, que é a automutilação. Então ele se frustra, ele vai lá e se mutila, né? Então tem acontecido muito, das mães também tem que observar isso, né? Que jovens gostam muito de andar cobertos, né? Então, de blusa no calor. Geralmente blusa no calor, mas os pais ficarem atentos a marcas no corpo, que eles estão se mutilando também. Isso, a automutilação é o corte, né? O corte nos pulsos, eles cortam os pulsos, cortam as pernas, isso, na verdade, o que quer dizer? O adolescente, ele sente uma dor a qual ele, ou a criança, ou o adultos também se automutilam, não sabe expressar a dor que está aqui dentro, e ele precisa tornar essa dor real, algo que ele realmente enxergue. Então ele se automutila, né? É uma das explicações para a automutilação. Que mensagem você dá para as mães ou para as pessoas que estão nos seguindo, Gilmara, para que ela fique muito atenta a como diria? Sinais que estão aparecendo na sua casa, na casa do seu parente, do seu vizinho, da sua amiga, para que ela possa também ajudar as pessoas, né? Que você dá uma mensagem para essa pessoa? A mensagem é nunca minimizar o que você está vendo, né? Nunca falar, mas isso não é nada, né? É sempre olhar com uma atenção, é sempre valorizar o que você está vendo, né? E procurar sempre ouvir o outro, né? Então, se o outro está lá no cantinho, esse outro pode ser o seu irmão, pode ser seu pai, sua mãe, o seu filho, né? Se está muito calado, está no canto, vá lá, se ofereça para ajudar, para escutar, mas não com um ouvido de julgamento, né, Lair? Porque às vezes a pessoa já chega, o que você tem, né? Sim. A outra pessoa não vai se sentir à vontade para falar. É falta de surra, né, Gil? Exatamente, né? Tem gente que dá esse argumento, né? Ouvido acolhedor mesmo, né? De eu estou aqui. Né? O que você precisar, como eu estou aqui. Uma pessoa, quando ela observa, tem uma pessoa perto de mim que está ali, que parece que está, né, com uma depressão, tá? Qual que seria a atitude do profissional? Claro que isso aqui não é uma sessão de terapia, mas o ouvinte, né, ou a partir de amanhã, né, vai estar nos assistindo no YouTube, o que ela poderia fazer para se tornar protagonista assim, nessa realidade, né? Lair, às vezes é só você estar do lado, porque às vezes a pessoa não quer falar, né? Então a gente também tem que saber esse momento de ficar... Tem que respeitar os segredos, respeitar, né? o momento da pessoa. Então, às vezes você
fica perguntando, mas a pessoa não está naquele momento de te falar ainda. Então, você pode oferecer o apoio. Falar, olha, tudo bem, você não quer falar agora, mas eu vou ficar aqui do teu lado. Assim que você quiser, eu estou aqui para te escutar. Né? Mas eu tô aqui com você. E não abandonar, sair, deixar sozinho. Fica lá. Então, vamos assistir um filme juntos, sem conversar. Ok, sem conversar, mas vamos ficar um do lado do outro. Isso é importante. Gente, sobre recursos de apoio aqui no Brasil, tem para esse tipo de causa? Tem. Nós temos o Centro de Valorização da Vida, né, onde a pessoa ela disca 188 e ela consegue ser atendida por profissionais formados. De forma anônima, né? Assim, Isso. A pessoa que está do outro lado, né, não está te vendo. Isso. E você vai, né? Isso, ela não precisa se identificar, né? E ali ela consegue conversar sobre tudo aquilo que tem atormentado ela, sobre as vontades, sobre os pensamentos que passam na cabeça dela, e ali ela é auxiliada a conseguir de uma forma... Lembrando que o tratamento ele não pode... Isso não é um tratamento. Isso também não. Isso é um socorro, né? De repente a pessoa ela sabe que ela está em risco, que ela pode fazer algo contra ela, e inclusive o acompanhante também pode ligar para 188. Às vezes a pessoa não quer ligar, ela não quer falar com ninguém, né? Mas você conversa, olha, eu vou ligar, verifica se você não aceita conversar, liga, conversa, é uma conversa para fazer com que a pessoa desista ali naquele momento, mas a gente sabe que se não houver tratamento, ela realmente vai tentar. Né? E aí ela precisa de apoio realmente psicológico, psiquiátrico, medicamentoso, presencial. Aquilo é uma emergência, né? Exatamente. Gente, vamos entrar para experiências da APRAESP. Tem alguma experiência que você já viveu referente a isso, Adriana? A gente estava até conversando no off, né? Sim. Você acha que seria bom passar isso ou... Eu acho que o caso em específico não, né? Mas assim, Sim, nós... mas, nós vamos falar dos casos e não vamos falar das pessoas, Isso, né? Isso. Sim. E os Sem casos que citar, né, acontecem a pessoa. lá na Praesp, nós temos muitos casos, né, também de as mãezinhas, né? Sim. Às vezes você fala, nossa, a mãe tão linda, né? E tão nova, tão jovem. E aí você vai ver, tem o filho com autismo, principalmente, né? Que às vezes o pai vai embora, a mãe fica sozinha, a família também abandona. Então, ela vai viver do BPC, né? Muitas vezes, com uma criança com autismo. É impossível quase, né? Então, nós temos lá alguns casos, sim, que a gente procura ajudar, né? De toda forma, né? E tem casos de jovens também, né, Gilmara, que você procura ajudar também. E agora também esse trabalho com os grupos, que eu queria que vocês falassem um pouquinho. Né? Eu acho o grupo, né, o grupo terapêutico, que ela Isso, nós chamamos de grupo O trabalho é terapêutico. fantástico. O trabalho é fantástico porque é um trabalho preventivo, né? Então, o grupo, né, ele tem a participação do psicólogo, tem a participação do serviço social, Sim, em alguns que é grupos importante, também, sim. que é muito importante. Então, a gente tem um momento de diálogo onde eles podem, entre eles, trocar as experiências, e a gente pode também fornecer um momento de escuta, acolhimento, e não chega nesse ponto, né, que a gente falou de, não tem quem ouça, não tem quem escute. Lá eles têm esse momento de escuta e a gente pode orientar, né? Então, se a gente percebe que algum dos nossos pacientes do grupo não está muito bem, a gente encaminha para um momento de uma conversa mais individualizada, se for o caso. Sim, né? são 33 grupos, né? É muita gente, né? Sim, é bastante. É muita Sim. gente, mas a Presp está dando conta, né? Graças a Deus. E lembrando que esses grupos, eles são compostos de pessoas em reabilitação física. Então, muitos são amputados, pessoas que sofreram AVCs, pessoas com doenças degenerativas, como Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, que são doenças que a pessoa ela já deprime assim que recebe o diagnóstico, porque isso muda todo o estilo de vida da pessoa, né? Então, a primeira coisa que nós fazemos quando essa pessoa chega no grupo, o acolhimento, é deixar bem claro para ela que aquilo é um espaço onde ela pode relatar e falar sobre tudo o que se passa na vida dela, que tudo que é falado ali fica ali,
né? Porque isso, inclusive, é uma coisa que rege a nossa profissão dos psicólogos, que é o sigilo sobre as questões de cada paciente. Então, muitos deles são sozinhos, não tem com quem se abrir e passam por dificuldades na vida diária depois que foi acometido pela doença, né? Então, muitos deixam de trabalhar, muitas não conseguem mais cuidar da própria casa, da própria higiene, né? Então, a gente precisa trabalhar muito bem essa questão, porque é muito difícil não deprimir numa situação como essa, né? Então, a gente trabalha o preventivo, como a Gil disse, e aqueles que, por algum motivo, já chegam deprimidos, a gente já leva para um atendimento mais individualizado, deixa ele bem, né? Para poder colocá-lo no grupo novamente. Isso mesmo. Isso aí. Um adendo às redes sociais da Praesp, tá? facebook.com/Praesp, já segue a gente lá para sempre receber notícias. No Instagram, na verdade, é @apraesp. Tem o site também, www.apraesp.org.br. Lá também você consegue receber informações sobre a Praesp e também fazer doações, né? Quão importante é as doações, né, Lair? Sim, todo programa a gente lembra disso, né? Porque eu tenho conseguido bastante recurso, né, com os governos, governo municipal, governo estadual, governo federal. Entretanto, eles são altamente significativos, mas insuficientes. A Praesp tem um trabalho maravilhoso. Nós temos 6 prédios, atendemos 2.000 pessoas por dia, né, que passam por lá. Temos 349 funcionários. Isso é muito recurso que precisa, né? A alimentação é também fornecida pela Praesp. Nós temos convênio com a Secretaria do Estado da Educação. Entretanto, as crianças sem deficiência, eles têm direito à alimentação, têm direito à merenda escolar, né? E aos convênios com as escolas especializadas, eles não preveem alimentação. É um negócio, né? É incrível. Acho que parece que o governo acha que criança com deficiência não come, eu acho, né? Porque mas é isso mesmo. Porque não prevê a compra de merenda. E a prefeitura, ela fornece, mas para as crianças que são conveniadas com a prefeitura, né, de Ribeirão Pires. Aí são poucas crianças. E graças a Deus que nós temos o apoio da Mesa Brasil, que é uma coisa maravilhosa, né, que fornece bastante recurso para nós, bastante comida, né, que eles entregam. Isso é incrível. Mas a gente vai esperando, vai lutando para que o governo, né, comece a enxergar que criança com deficiência também precisa de merenda, né? Sim. Certeza. Sim. Exatamente. E você que está escutando a gente aqui na Rádio Pérola da Serra, já vai no YouTube, colocar para esse podcast, já se inscreva lá, tá? Que sempre tem vídeo às quartas-feiras, às 19 horas. Curte também, porque ajuda demais na visibilidade, e engaja também, comenta lá que a gente sempre traz um conteúdo diferente sobre saúde e educação. Né, Paulo? Exato. Então, assim, o programa é Lair Informa, que a gente sempre informa por algum assunto importante, como hoje nós trouxemos aqui, né, a prevenção do suicídio, que é uma coisa mundial que acontece, é uma coisa muito triste, né? Eu estava contando que recentemente perdi um amigo muito querido, né, assim, marido de uma amiga, né, assim, de muitos anos. Então, assim, e não é gente que não tenha sucesso, né? Por exemplo, tem pessoas que têm sucesso, têm uma família, e praticam suicídio. Então, alguma coisa, né, tem que ser buscada, né? Que tá errado. E como a vida é um bem tão precioso, né? Que eu falo, né? Não é nenhum motivo, né? Para você tirar a sua vida. Então, tem que ficar à disposição mesmo, contar com as pessoas, né? Hoje em dia, infelizmente, nós estamos numa sociedade de sobrevivência, né? Você parece que vive para sobreviver, né? Então, estou sobrevivendo. Não, mas não é. A vida é maravilhosa, né? O Brasil é um país maravilhoso também. E a gente tem que cada vez colaborar mais para deixar esse mundo um pouquinho melhor, né? Para os nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos vizinhos, né? E aí, assim, ser bom para todo mundo. Então, para isso, eu tenho muito orgulho, né, de estar cada vez mais buscando melhoria na Praesp, melhoria de atendimento, melhoria de profissionais,
Então, isso me dá bastante orgulho, né, de pertencer àquilo ali. E também eu quero agradecer a Pérola da Serra e agradecer nosso amiguinho Viana, né, que todo dia toda semana dá uma ajuda para a gente. E daqui, né, depois que colocamos no YouTube, temos muitas visualizações, né, Paulo? E temos ajudado bastante gente, porque o pessoal assiste, depois, né, encontra na rua e fala, eu amei aquele assunto, eu estava pensando, nossa, que incrível. Então, isso dá muito orgulho, né, muito prazer, né? Exatamente, então, saber que a gente está ajudando alguém, né? Isso, então vamos informar cada dia mais e a Praesp atender cada dia mais também, porque tem muita gente na fila, né? Tem muita criança, muito adulto também que está esperando, né, vaga. Mas eu falo, a cidade de Ribeirão Pires tem a felicidade de ter a Praesp, porque é muita gente atendida. Então, nós verificamos assim, cidades como Santo André, São Bernardo, né, são cidades bem maiores que não tem o que a Praesp oferece, né, para a população. Então, a gente agradece a sua doação, né, qualquer quantia é bem-vinda, né, qualquer ajuda é bem-vinda, e agradecemos também a dedicação dos funcionários da Praesp. Então, se você vê lá assim, nossa, é incrível o trabalho que dá para atender crianças com autismo, principalmente, e você vê aqueles, né, funcionários se dedicando, né, às vezes sendo agredidos e continuando a trabalhar, continuando a atender, e cada dia, né, com mais entusiasmo. Então, isso é incrível. Verdade. E sempre nos vídeos que é upado para o YouTube tem um QR Code, você pode escanear lá, se caso sentir no seu coração de ajudar com recurso financeiro, é só escanear e ajudar. Outra dica aqui, se você ou alguém próximo precisa conversar, o CVV atende gratuitamente pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br. Quer deixar uma mensagem de vocês? Pessoal? Falar salva vidas. Eu acho que essa é a mensagem do Setembro Amarelo, né? Falem. Acho que isso é o mais importante, né, Adriana? Isso. É isso aí? Tá bem? Então a gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio da Praesp. Deus abençoe as nossas vidas, né? Tão preciosas. E que tenhamos mais motivos para querer viver. É isso aí. Até o próximo.